Iniciando a nossa dica UniNovaFap, eu sou o professor Elcio Aguiar e queria inicialmente agradecer o convite desta grande instituição educacional. O assunto hoje a ser abordado aqui seria a coesão sequencial, aquela que se vale dos conectivos para fazer com que o texto progrida e tenha determinada sequência. O conectivo escolhido hoje é o conectivo que nós chamamos de conjunção coordenativa. Por que ela é chamada de conjunção coordenativa? A conjunção coordenativa, ela une orações absolutas. E o que seriam as orações absolutas? Oração absoluta é um período simples que tem sentido completo. Então, eu tenho uma frase que tem um verbo, ela tem sentido completo, eu posso chamá-la de absoluta. Se eu tiver outra oração que também tem um sentido completo, chamaremos também de outra oração absoluta. A união de ambas, nós chamamos de coordenação, que se houver conjunção, nós chamaremos de sindética, que se não tiver conjunção, nós chamaremos de assindética. O conectivo escolhido para unir essas orações hoje seria o conectivo adversativo, principalmente o mas. Eu trouxe duas questões hoje para mostrar que este assunto é recorrente no nosso vestibular. A escolha desse assunto é justamente fazendo valer a dica UniNovaFap, fazendo a diferença. Eu escolhi o conectivo adversativo porque ele é recorrente. Então eu escolhi uma questão de 2013 e uma questão de 2014. Na primeira eu gostaria que vocês prestassem muito a atenção. O que é que acontece? Ele usa uma tirinha do Calvin, e o que é que acontece nessa tirinha? Ele diz que a preguiça é a mãe de todos os males, ou de todos os vícios, mas mãe é mãe e nem por isso deveríamos desrespeitá-la. Foi mais ou menos essa a leitura que eu fiz. Olhem que nós temos o mas, nós temos ele dizendo que a preguiça é a mãe, que é uma mãe, tem sentido completo, e mãe deve ser o quê? Respeitada também teria sentido completo. Se eu estou unindo duas orações absolutas, nós temos um período composto por coordenação. Esta conjunção que as liga, nós chamamos de síndeto, por isso a oração é coordenada sindética. Se estabelece uma relação de oposição, nós temos uma oração coordenada sindética adversativa. Veja que no enunciado ele pede que você faça uma análise morfossintática, fazendo com que o gabarito seja aquele que aponta a oração coordenada sindética adversativa. Mas fiquem atentos para o enunciado. O enunciado pede uma análise morfossintática, que é diferente do que vai acontecer na próxima questão. Na próxima questão é um texto chamado tarefa, em que ele faz uso do mesmo conectivo que nós acabamos de ver, que é um conectivo que estabelece uma relação de oposição. Agora imaginemos a seguinte situação hipotética. O cidadão chega para dar em cima de uma gata e diz o seguinte, que está afim dela. Ela responde, você é bonito, você é estudioso, você é proativo, você tem um espírito altruísta. Na cabeça dele ele já pensa, peguei. Mas no momento que ela fala, mas acabou a conversa para ele. Ele não precisa escutar mais o que viria a ser dito, porque o papel do mas também é introduzir um argumento muito forte ao ponto de anular o que foi dito antes. Não é a mesma questão do vestibular anterior, porque na primeira pede para você fazer uma análise morfossintática, na segunda ele pede para além da análise sintática, e para além da análise sintática é a análise semântica. E o que seria a análise semântica? Introduzir um argumento muito forte, mas muito forte, ao ponto de anular aquilo que foi dito antes. Resumindo o que nós vimos aqui e mostrando que esta dica vai fazer sim a diferença, teríamos um conectivo que liga orações independentes, por isso elas são justapostas, conhecidas como coordenada. Eu escolhi o conectivo adversativo e provei por A mais B que ele cai, embora seja a cobrança diferente. A primeira é uma análise sintática, a segunda é uma análise semântica, e fica aqui a dica do professor Elcio. Finalizando, eu queria agradecer o UniNovaFap pelo convite que nos fez. Quero também informar que foram abertas as inscrições para o vestibular 2018. Acesse o site que aparece aqui na tela e faça já sua inscrição. Vestibular UniNovaFap, você na melhor.